Os grandes psicopatas dos romances policiais, por muitas vezes apresentarem comportamentos contraditórios, têm o poder de despertar sensações igualmente conflitantes. O que há de estável, porém, é que, seja ao despertar carisma, seja ao despertar ojeriza, eles detêm a habilidade de direcionar a atenção do leitor quase que exclusivamente para eles. O impensável por vezes é que muitas dessas polêmicas personagens foram inspiradas em pessoas reais, isto é, muitos autores se inspiraram em pessoas de carne e osso para criar tais figuras. Vamos conhecer agora algumas dessas pessoas que inspiraram a criação de assassinos da ficção. Pierre-François Lacenaire foi um poeta e escritor francês que nasceu na comuna de Francheville em 20 de dezembro de 1803. Excelente aluno, ingressou no exército, mas desertou. Foi preso várias vezes e, em uma das vezes em que esteve encarcerado, escreveu o poema satírico Petição de um ladrão a um rei, seu vizinho, e o artigo As prisões e o regime penitenciário. Em 14 de dezembro de 1834, assassinou a golpes de machado de um picador de gelo uma mulher idosa e seu filho. Lacenaire era um literato desconhecido. Preso em 1835, foi executado na guilhotina. Ele inspirou a criação de Rodion Raskolnikov, personagem central de Crime e Castigo, do autor russo Dostoiévski. Na trama, Raskolnikov, estudante de direito, perde todas as suas posses e, depois disso, mata uma mulher e sua irmã. Todavia, sente um remorso forte e confessa o crime à mulher amada. Edward Theodore Gain, mais conhecido como Ed Gain, nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, cidade do estado americano de Wisconsin. Ladrão de lápis e assassino confesso de duas mulheres, seus crimes ficaram famosos depois que autoridades policiais descobriram que ele exumou cadáveres de duas lápis e fez lembranças e troféus com os ossos e peles dos corpos exumados. O autor americano Robert Bloch inspirou-se na história de Gain e escreveu o clássico Psicose, posteriormente adaptado para o cinema pelo mestre Alfred Hitchcock, obra que se tornou um clássico também da sétima arte. No livro, um homem de 40 anos chamado Norman Bates, controlado pela mãe dominadora, é gerente de um hotel à beira de uma estrada. Marion Crane, uma secretária, chega ao hotel em um dia chuvoso com $40 mil que furtou de seu patrão e resolve pousar no estabelecimento até que o tempo melhore. E aí começa o seu pesadelo. É o filme da famosa cena do assassinato no chuveiro ao som da obra The Murder, do compositor americano Bernard Herrmann, que é esta. Gary Michael Heidnik nasceu em 22 de novembro de 1943 na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. Ele foi preso em 1987 sob a acusação de sequestro, cárcere privado e assassinato. A polícia encontrou em sua casa, após vasculhá-la, um porão no qual o criminoso torturava suas vítimas e as deixava morrer de inanição. Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu em 24 de novembro de 1946 na cidade de Burlington, também nos Estados Unidos. Atraía suas vítimas usando um gesso para simular o braço quebrado e assim conduzi-las até seu carro. Depois, ele as agredia e cometia violência sexual contra elas. O autor americano Thomas Harris escreveu O Silêncio dos Inocentes, cujo protagonista, James Gunn, mais conhecido como Buffalo Bill,
agia de modo semelhante tanto a Heidnik quanto a Bundy. A obra, adaptada para o cinema, tornou-se um clássico para variar. Nela, somos apresentados a Clarice Starling, investigadora do FBI, que, para descobrir a autoria de assassinatos brutais, pede ajuda a um dos mais famosos serial killers da literatura, Hannibal Lecter. Albert Henry de Salvo, nascido em 3 de setembro de 1931 na cidade de Chelsea, nos Estados Unidos, ficou conhecido como o Estrangulador de Boston. Confessou ter assassinado 13 mulheres entre junho de 1961 e janeiro de 1962. Suas vítimas eram estranguladas com peças das próprias roupas. O roteirista, romancista e jornalista britânico Arthur Laberne, especializado em ficção policial, escreveu o livro Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square, também adaptado para o cinema por Hitchcock com o título de Frenesi. Um assassino serial comete violência sexual contra suas vítimas e depois as mata estranguladas com uma gravata. Daí ficar conhecido como o Estrangulador da Gravata. Richard Blaney, desempregado, divorciado, viciado em bebidas alcoólicas e veterano de guerra, torna-se o suspeito principal desses crimes depois que sua ex-esposa é assassinada de maneira idêntica à do famoso estrangulador. Jack Estripador, o mais famoso serial killer de todos, assassinou várias profissionais do sexo em 1888. Todavia, jamais foi capturado. Ele mesmo deu a si esse título quando enviou a um jornal londrino uma carta na qual havia um pedaço do fígado de uma de suas vítimas. Especulava-se que tivesse sido um imigrante polonês, dado que, à época, houve um fluxo grande de pessoas da Polônia à Inglaterra fugindo da pobreza. Teorizava-se também que, pelo fato de o criminoso remover órgãos das pessoas vitimadas, pudesse ter sido também alguém com conhecimentos cirúrgicos, alguém da área médica. Pensava-se ainda que Jack Estripador era Albert Victor, o príncipe herdeiro da coroa britânica à época. Os crimes teriam sido cometidos para servir como cortina de fumaça a um caso amoroso do nobre que resultou em um filho, o que poderia causar um escândalo. O escritor inglês Alan Moore escreveu Do Inferno, com ilustrações do escocês Ed Campbell. É uma história em quadrinhos publicada originalmente de forma seriada entre 1989 e 1996 e, em 1999, publicada em formato único. Diferentemente dos outros casos, o personagem retratado na HQ é o mesmo da vida real, ou seja, Jack Estripador, só que, claro, com as devidas adaptações. A teoria explorada nos quadrinhos de Moore, já referida há pouco, é que os crimes de Jack faziam parte de um complô para ocultar o filho ilegítimo do príncipe Edward Albert. Teoria essa já praticamente refutada, ou seja, que não mais encontra respaldo em pesquisadores sérios. Curta este vídeo, compartilhe-o, inscreva-se neste canal. Inscreva-se também no meu outro canal, o Ateliê de Apolo, dedicado a divulgar cultura e curiosidades em geral. Link na descrição. Muito importante também, deixe um comentário com as suas impressões e sugestões. Isso ajuda demais no engajamento deste canal. Por enquanto é só. Muitíssimo obrigado e até a próxima.